é constelação, o que não é constelação. Quando a gente faz a constelação, e se você está aqui e me acompanha já no canal, ou me acompanha aqui nas lives, ou no Insta, no Facebook, você já deve ter visto e deve ter entendido um pouco das bases da constelação, que são as ordens do amor. A gente fala muito do que precisa para uma constelação acontecer. A gente precisa de não julgamento, a gente precisa de não intenção, a gente precisa olhar de um lugar distante da questão, um lugar distante do problema, mas cheio de amor para que a gente consiga entender e buscar uma solução. E com base, a solução está com base em quê? Com base nas ordens do amor. Então, o direito de pertencer, o equilíbrio de troca e a hierarquia. Essas 3 ordens, elas regem todas as constelações, todos os sistemas que a gente vai olhar e tudo que a gente vai falar, tem essas 3 ordens por trás, regendo as constelações. Tá, mas o que é uma constelação? Como acontece uma constelação? Constelação é representação, né? Ela vem numa tradução de uma tradução. Ela vem numa palavra em alemão que foi traduzida para o inglês e depois traduzida para o português. Mas constelação é representação. É eu tirar daqui de dentro de mim a questão e colocar para fora e representar por meio, né, de bonecos, por meio de pessoas, por meio de visualizações. Eu represento qual a questão que vem aqui dentro de mim. Então, começando por aí, o que é a constelação? É representar. Por isso que eu posso fazer com bonecos, por isso que eu posso fazer com pessoas. Eu estou representando, é algo que está lá no meu inconsciente, é algo que está lá dentro de mim, e aí então eu represento. Eu começo a sentir o campo, começo a perceber o que é aquele campo. Então, eu percebo que quando eu falo sobre tal pessoa, quando eu olho para tal pessoa, às vezes eu estremeço, às vezes eu fico com raiva, ou eu fico feliz, fico alegre. Eu vou percebendo, eu vou representando, eu vou trazendo à tona. Quando eu trago à tona, quando eu consigo enxergar de um lugar distante, lembra que eu falei? Então, começo a criar uma imagem. Então, ó, vou só repassando. A constelação é a representação, eu posso representar de diversas maneiras. Quando eu começo a representar, me traz alguns sentimentos, me traz algumas questões, me traz algumas dores, algumas dúvidas. E quando eu começo a entender os sentimentos, perceber os sentimentos, isso começa a atuar em mim de uma maneira muito mais profunda do que o racional. Do que se eu sentasse aqui e explicasse. Então, tem uma pessoa que perguntou, a tradução do alemão não seria colocar em ordem? A palavra em alemão chama Aufstellung. Aufstellung foi retraduzida para constellate em inglês e constellate foi traduzida para constelação em português. Constelar, né, em português. E isso significa representar. Aufstellung significa representar. Bom, quando eu, então, começo a entender os sentimentos que tem por trás da representação, de colocar esse olhar, e quando eu falo entender, eu não estou entendendo racionalmente, eu não estou escrevendo, eu estou desenhando um organograma, uma árvore genealógica, meu pai, minha mãe e tal, não é assim, não é racional. Eu percebo a emoção que tem por trás. Quando eu começo a perceber essa emoção que existe na imagem, aí é o que o Bert fala, o Bert tem essa frase, ele fala, da constelação surge uma imagem, essa imagem penetra na alma. Então, a gente olha com os olhos da alma, a gente não fala tanto de movimentos de alma. Por quê? Porque eu não estou olhando com os meus olhos físicos apenas, eu estou olhando, estou representando, colocando aqui fora, né, na minha frente, seja com bonecos, seja com pessoas, como eu falei. E aí, quando eu represento, eu trago as emoções, aquilo penetra a minha alma e eu consigo entender o que tem por trás. Esse é o primeiro passo da constelação.
Depois que eu entendo o que tem por trás, de novo, não racionalmente, eu entendo de alma, aí eu percebo que tem desordens. Eu percebo que tem coisas que podem ser equilibradas de uma outra maneira do que estão equilibradas ali. O que são essas desordens? São exatamente quando a gente não dá direito a alguém, ou alguma dor, ou algum sentimento de pertencer, né? Então, quando tem um luto que foi muito abrupto na família, ninguém quer olhar para aquilo, então a gente finge que não existe. Quando tem um alcoólatra na família, a gente está vendo que a pessoa está, né, definhando cada vez mais, e a gente fala, puxa, isso é tão difícil de ver, ninguém quer contar. Quando tem filho fora do casamento, ninguém quer olhar para aquilo, porque dói demais saber que existiu uma traição, saber que existiu, né, uma questão. Então, quando a gente começa a julgar tudo isso que existe, a gente exclui, e aí a gente cria uma desordem. Isso é uma das ordens, a ordem do direito de pertencer. A outra ordem, da hierarquia, é quando eu vejo que meus pais estão com problemas, ou eu vejo que os meus pais têm as dores, têm os sentimentos deles, inconscientemente, por amor, por muito amor que eu tenho pelos meus pais, eu quero resolver os problemas deles. Então, eu, do meu lugar aqui embaixo, eu quero resolver algo que está aqui em cima, meus pais são maiores do que eu. Então, quando eu quero colocar, né, o amor acima da ordem, ou seja, eu inverto a hierarquia, eu causo mais uma desordem. Terceira ordem do amor, que é do equilíbrio de troca. Quando eu acho que para ser aceito eu tenho que dar mais, dar, e eu não quero receber. Inconscientemente eu faço um papel de me sentir maior do que o outro, né? O equilíbrio de troca fala que as trocas têm que ser equilibradas. Então, se eu me coloco num lugar que eu dou mais, eu me sinto superior para quem eu estou dando e não está me retribuindo à altura. O que eu faço? Eu crio uma outra desordem. Então, quando eu vejo o sistema, quando eu estou representando, e quando eu vejo aquele sistema, os sentimentos, as dores, as raivas, as alegrias, saudade, tudo que surge é o que existe ali no momento, na hora, é o que é. Eu estou vendo profundamente, eu não estou vendo só na superfície, eu estou vendo no nível de, né, de inconsciência, no nível mais profundo.